É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, assim como milhares de pessoas pelo mundo se reúnem neste mesmo horário, nesse mesmo dia. Uma pequena variação às vezes de horário, mas todos juntos, o corpo de Cristo, juntos adorando ao Senhor. Que coisa poderosa! Como é bom saber disso. Como é bom sentir a presença do Senhor e separarmos este tempo e dedicarmos somente a Ele, largarmos tudo que estamos fazendo e priorizá-lo nesta noite. Aleluia. Aqui em 1 Pedro 5, o Senhor nos diz por que nos chamou. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Somente a Ele seja a honra, a glória e o poder. E é isso que nós oferecemos a Ele hoje. Todo o nosso coração, toda a nossa vida apresentada diante do Senhor. Se coloque em pé neste momento e prepare teu coração para adorá-lo. Que você venha, nesse momento, abandonar tudo aquilo que tem tomado o seu pensamento que não seja o Senhor. Coloque seu coração na presença de Deus e experimente mais uma vez a maravilhosa graça de Deus, a irresistível graça de Deus que nos alcançou. Deus, nós somos tão gratos a Ti, mas tão gratos, que não há nada que nós possamos falar ou expressar que seja capaz, Senhor, de demonstrar nossa gratidão. Por toda a eternidade queremos Te louvar, Senhor, queremos estar juntos contigo. Muito obrigada. Aleluia. Esteja conosco e nos conduza nesta noite, e é só para o Senhor. Aleluia. Cante com muita alegria, maravilhosa graça do Senhor que te alcançou, o amor do Senhor que te resgatou. fizeste a mim. Só Tu és digno, Senhor.
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Oh Deus, que maravilhoso. Essa graça que nos alcançou, Senhor, e que nos dá, Senhor, aquilo que não merecemos. Somos tão gratos a Ti. Hoje pela manhã, a gente sabe, né, que nós temos o mesmo Espírito que nos conduz. E é tão bom sentir isso. Essa canção, durante a semana, o Senhor me trouxe à memória. E hoje de manhã, o pastor na escola bíblica ministrou sobre isso, né? De quem é o nosso corpo? É do Senhor. Como podemos glorificar a Deus através do nosso corpo, dos nossos cuidados, tudo que fazemos, que possa dignificar a Deus. E quando ele começou a falar, falou: oh Deus, que coisa boa, é tão bom saber que o Senhor tem falado com o teu povo, mas nós queremos não só ouvi-lo, mas que tenhamos um coração disposto a obedecer. Irmãos, como é difícil às vezes, né? Como é difícil. Negar o nosso eu é difícil demais. Eu vejo tanta gente falando: nossa, é o inimigo, é tanta gente que culpa o inimigo. Muitas vezes o maior inimigo é o nosso eu, difícil de matar. Mas que estejamos dispostos, porque não há melhor caminho, não há outro, não há nada melhor do que você se sujeitar a Deus, porque Ele te ama de uma forma incondicional. Jamais ninguém vai te amar como Ele te amou. Você jamais vai experimentar um amor desse. É maravilhoso demais. Então juntos, vamos cantar. Somos templo do Espírito. Somos aqui o único corpo que adora o Senhor. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatados das trevas, mortos para o mundo.
geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatados das trevas, mortos para o mundo, justificados de todo pecado e escolhidos para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito e em verdade. Manifesta, Senhor, sua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templo do Espírito de Deus. Manifesta em nós, Senhor. Manifesta, Senhor, tua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templos do Espírito de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para habitar em nós. Queremos viver, Senhor, de maneira que dignifique ao Senhor, que te glorifique em todo tempo. E queremos sim, Senhor, em todo tempo mostrar ao Senhor e dizer por que viemos. Viemos sim para te adorar, Pai. Tão somente para te adorar. Queremos, Senhor, oferecer a Ti a nossa vida como sacrifício vivo. Queremos dizer que te amo. Deus, nós queremos dizer que te amamos. Ó Senhor, mas que nada tome o teu lugar no nosso coração. Ensina-nos a te amar mais e mais. Para adorar-te, vim para dizer que és tudo para mim, e
viemos para te adorar, Senhor, com tudo que temos e somos. Queremos, Pai, viver para Ti. Ensina-nos e ajuda-nos a viver tão somente para Ti e pararmos de viver para nós mesmos, buscando os nossos interesses, Pai, as nossas satisfações. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, oh Deus, que haja verdadeiro arrependimento no nosso coração. Perdoa nossa indiferença, perdoa nossa frieza, perdoa, Senhor, a nossa idolatria, porque muitas coisas têm roubado, sim, a Tua presença em nós. Seja o centro das nossas vidas. Aleluia. Mas o Deus de toda a graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça, estabeleça. A Ele seja a glória. Você pode se colocar em pé para oferecer esse louvor ao Senhor. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. Só te nos rendemos, Senhor. Mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça, estabeleça. Só a Ti, Senhor. Seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Cante novamente, mas o Deus de toda graça. Mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça, estabeleça. A Ele
somente a Ti, Senhor, seja toda glória e louvor. Deus, que nada seja para nós. Quantas vezes, Senhor, nos preocupamos a agradar, Senhor, a este mundo. Deus, nos perdoa por isso. Nós queremos Te agradecer este momento pelas ofertas, por todos aqueles, Senhor, que devolveram ao Senhor uma parte daquilo que lhe pertence. Que sejam fiéis como Tu és. Que possamos, Senhor, sempre nos preocupar em imitar-Te em todo o tempo. Deus, ajuda-nos a seguir nesta caminhada firmes. Ajuda-nos, Senhor, a não amar nada a mais acima do Senhor. A Tua palavra diz que aquele que amar, nem que seja a família, nem que seja o filho, qualquer pessoa, mais do que ao Senhor, não é digno de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a andar assim, dessa forma, olhando tão somente para Ti. Não importa o que venhamos viver, não importa. Tantas vezes somos esmagados, Pai, por tantas coisas. Mas como é bom saber que o Senhor está ali conosco, sempre com o propósito de nos ensinar e nos aperfeiçoar. Ajuda-nos a não desviarmos nosso olhar de Ti, porque se olharmos para a tempestade nós afundamos. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgata e nos traz a alegria de volta. Oh Deus, como é bom poder experimentar a alegria da Tua salvação. Nos rendemos a Ti, Senhor. Continua conosco, fala o nosso coração. Penetra, Senhor, daquela maneira que a Tua espada faz, que nos divide, que nos traz impacto e que nos traz mudança de vida para a Tua glória. Aleluia. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formem em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome Tu és, sobre todo nome é o Teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você acabou de declarar que o Deus a quem você serve
é um Deus grande. Você acabou de dizer que é um Deus que tem um nome que é sobre todo o nome. Então eu quero te incentivar agora a fazer essa oração, clamando ao Senhor pelos desertos em que você tem vivido. Senhor, é a tua igreja que está nesse lugar, Senhor. É a tua igreja que clama, é a tua igreja que se coloca diante de ti pedindo misericórdia e graça nos desertos em que nós vivemos, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos fortaleça no tempo da amargura. Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe pelos desertos em que nós enfrentaremos águas amargas. Que o Senhor nos capacite, nos abençoe, nos fortaleça, para que a nossa fé não esmoreça nesse lugar, ó Deus. Porque nós compreendamos a vontade do Senhor em nós, possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e possamos ser abençoados, mesmo em momento de provação. Senhor, que os nossos corações sejam abertos para ver, para enxergar a tua vontade em nossa vida. Que o nosso coração seja aberto para compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós possamos ter experiências intensas e vívidas no nosso coração, com o Senhor caminhando ao nosso lado no deserto. Nós temos a convicção de que onde quer que estejamos, se o Senhor estiver ao nosso lado, nós seremos muito mais do que vencedores. As águas não submergirão-nos, ó Deus, os ventos não nos levarão, nós não seremos enterrados, porque o Senhor está ao nosso lado. Dê-nos graça, transforma as nossas vidas, quebranta o nosso coração, reconstrói casamentos, reconstrói relacionamentos entre pai e filhos, reconstrói relacionamentos entre amigos, entre mulheres, entre filhos. Reconstrói, ó Deus amado, em especial, reconstrói relacionamentos entre filhos e o Senhor, entre pessoas que tenham andado em caminhos que não te agradam, mas que têm corações que querem voltar-se a Ti, pessoas que querem se arrepender e voltar aos Teus caminhos. Restaura essa aliança, ó Deus amado, que haja renovo, que haja conforto, que haja reconstrução da fé, que haja, Pai amado, uma nova alegria em Te servir, em nome de Jesus. Por fim eu te peço, ó Deus, abençoa-nos, livra-nos, ó Deus amado, das consequências de pecados que nós cometemos por dureza do nosso coração. Livra-nos, ó Deus, da consequência daquilo que nós hoje nos arrependemos, mas que por vezes nós cometemos reiteradamente, com o coração endurecido e falta de arrependimento. Em nome de Jesus, abençoa-nos, encha-nos da Tua graça, encha-nos do Teu amor, Jesus, que nós possamos ver, ainda que em meio ao deserto, a Tua mão nos guiando, possamos ver o Teu cuidado conosco, e possamos cantar que o nosso Deus é grande. Possamos dizer que quão grande é o Deus a quem eu sirvo, quão grande é o Deus a quem nós servimos. Glória ao Teu nome. Vamos terminar cantando essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei a Ti, Senhor, quão grande é o meu Deus.